Razoável duração do processo. O que significa e como atua? Assista esse vídeo até o final que eu vou te contar tintim por tintim. Eu sou o professor Thiago Caversan e compartilho semanalmente, aqui mesmo no canal, vídeos relacionados à teoria e à prática do direito, como esse vídeo de hoje em que eu trato da razoável duração do processo, e isso a partir já de vários anos de experiência como advogado e também como professor universitário. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se aqui embaixo, também clique no sininho, até para ficar sempre a par das novidades que nós trazemos para cá. Hoje eu quero conversar contigo sobre a ideia de razoável duração do processo. E a gente vai começar entendendo onde que é que isso se encontra lá no nosso ordenamento jurídico, meio de trás para frente, a partir do Código de Processo Civil, que é uma norma lá de 2015, que entra em vigor em 2016 e que diz lá no artigo 4º: as partes têm direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Veja que há uma série de coisas que a gente poderia advertir aqui e tudo mais. Uma delas é no sentido de que, para que as partes tenham direito à solução integral do mérito, devem estar presentes aí os pressupostos de Constituição, evidentemente, mas também de desenvolvimento válido e regular do processo, esse tipo de coisa, porque é possível que haja extinção sem julgamento do mérito. Está lá no artigo 485, em que pese o fato de o sistema preferir as soluções de mérito. E aqui o Código fala incluída a atividade satisfativa. Agora veja, esse não é um dispositivo que aparece no Código de Processo Civil aí do nada. Antes disso, a gente tinha previsão na Constituição Federal, desde dezembro de 2004, por conta da chamada reforma do Poder Judiciário promovida pela Emenda Constitucional 45, que inseriu lá o inciso 78 no artigo 5º da Constituição Federal, que diz o seguinte: olha, a todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Artigo 5º, inciso 78 da Constituição Federal. E veja que os parágrafos lá do artigo 5º não excluem outras garantias constantes de tratados internacionais que decorram do próprio sistema e tudo mais, e a gente já tinha previsão aí no âmbito de tratados internacionais, antes mesmo de dezembro de 2004, previsões relacionadas aí à razoável duração do processo. Entender um pouco como que isso atua. Em primeiro lugar, há doutrinadores que dirão que esse tipo de dispositivo aqui estariam desprovidos de caráter juridicamente normativo. Isso por conta de que, para uma parte considerável dos teóricos, uma característica fundamental, e aqui eu vou mencionar o Hans Kelsen, né, para dizer uma característica fundamental de juridicidade seria a coercibilidade. E veja que os dispositivos aqui eles não estabelecem sanções. Professor, não estou entendendo muito bem esse seu papo aí. Simples. Está garantida a razoável duração do processo, inclusive com meios que promovam celeridade e tudo mais. Tá? Beleza. E se isso não for observado, qual é a consequência? E aí, uma ideia de que, se não há consequência muito clara, há um déficit de coercibilidade, e que isso seria o que marcaria aí a juridicidade das normas. É bem verdade uma outra parte da doutrina que vai dizer, não, olha, isso aqui é claramente princípio, e os princípios atuam como mandamentos de otimização, de maneira que é norma, sim, em que pese não haver aí o estabelecimento de uma sanção muito clara. Então, uma parte da doutrina vai enxergar, não, olha, tem caráter normativo, é norma da espécie princípio e não da espécie regra, atua como mandamento de otimização. Agora,
Uma segunda coisa que a gente pode falar é que não basta que a gente escreva coisas, né, como dispositivos do ordenamento, pensando que os nossos problemas se resolverão simplesmente assim, né? Não basta tinta em papel de ordenamento jurídico, né? Todo mundo sabe que não se pode considerar razoável, principalmente levando em conta a perspectiva da vedação da autotutela. O Estado proíbe o cidadão de resolver os seus próprios problemas se não houver consenso com a outra parte com a qual ele estiver eventualmente em conflito, inclusive para dizer definitivamente quem é que tem razão, em que medida que tem razão, e assume, portanto, o Estado o ônus de, com efetividade, esclarecer, né, dizer e aplicar o direito para os casos concretos. E a gente sabe, olhando as estatísticas, você pode olhar lá o Justiça em Números do Conselho Nacional de Justiça, que é uma publicação anual com olhos para os números do Poder Judiciário, olhando aí tempos médios e se colocando na pele de alguém que tem algum problema e que precisa se socorrer do Poder Judiciário. A gente sabe que pelos mais diversos motivos não é lá muito razoável o tempo que se demora para dar uma solução, quanto mais uma solução de mérito, respondendo efetivamente quem tem razão, em que medida tem razão. E se você for pensar aí na atuação dos nossos tribunais, então daria pano para outros vários vídeos, né, para a gente conversar sobre a problemática toda do enfrentamento do mérito das questões na seara recursal, que está garantida também aí na Constituição Federal, né? Artigo 5º, inciso 35, garante a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. O sistema prefere o enfrentamento do mérito recursal também. A gente sabe que a coisa não tramita lá em um tempo muito razoável e que o enfrentamento do mérito mesmo das questões não é lá tão comum também. Então, isso sugere um problema. Veja lá, te recomendo de novo, veja lá o Justiça em Números do Conselho Nacional de Justiça. E se você for pensar em efetivação, então, é um outro problema também, porque a gente sabe como que tramitam as execuções, muito possivelmente até não por um problema procedimental, mas até por uma crise de solvabilidade, um problema de falta de dinheiro para boa parte de patrimônio, né? De condição financeira para boa parte da sociedade. Quem chama atenção para isso é o professor Gaio Júnior, lá da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, grande professor de processo também. De toda forma, voltando aqui para o nosso papo, se a gente tem esse dispositivo e a gente não enxerga muito de efeito prático dele, isso pode ter lá, olha, um mandamento de otimização, uma intenção do que nós queremos fazer. Então a gente pode enxergar lados positivos, mas a gente pode enxergar lados negativos também, que é a promoção de um descrédito institucional. O cidadão, em geral, ele não pode alegar ignorância da lei, mas você imagine que um cidadão que não seja da área veja um dispositivo desse daqui, ele vê que está escrito na lei. O cara não entende, como, mas está na lei, não acaba o processo, está na lei que eu tenho direito a isso. Alguém precisa fazer alguma coisa, a lei está mandando. Mas a lei... o cara pensa e ele chega à conclusão de que a lei não serve para nada. E aí ele pode se sentir convidado a desprezar a lei em geral. Bom, se a lei não vale quando é para me ajudar, que se exploda a lei quando quer impor à minha vontade qualquer limite. Isso é uma coisa muito perigosa, não sei se você já parou para pensar sobre isso. Agora, tem um outro detalhe da razoável duração do processo, um detalhe para o qual foi chamada a minha atenção por uma fala do professor José Miguel Garcia Medina, lá no começo de 2005, ainda pouco depois da emenda 45 de 2004, que foi o seguinte: olha, a gente está a falar aqui de razoável duração do processo. E é bastante evidente que os processos demoram demais, mas a gente tem que tomar cuidado para não desejar um extremo oposto.
que é igualmente pernicioso. Professor, eu ainda não estou entendendo. Bom, naquela noite, o professor Medina utilizou uma metáfora bastante ilustrativa e que nunca mais saiu da minha cabeça para pensar em processo. Ele disse assim, olha, se você pensa em uma gestação humana, é evidente que 11 meses não é um período razoável. Há um retardamento indevido, mas também é evidente que 5 meses não é um prazo suficiente e, portanto, também não é razoável. Porque o feto leva um tempo para se formar adequadamente e isso vale também para o processo, dizia naquela noite memorável o professor Medina, o professor José Miguel Garcia Medina. De maneira que um processo que se desenvolve em tempo razoável, em um prazo razoável, é um processo que se desenvolve com absoluto e rigoroso respeito ao efetivo contraditório, à ampla defesa, com os recursos e meios a ela inerentes, conforme garantido pela própria Constituição Federal, também desde o seu texto original, em cláusula pétrea. Então, um processo que se desenvolve com absoluto respeito ao contraditório, ao efetivo contraditório, à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes, mas sem retardamentos indevidos. É isso que é aquilo que a gente pode considerar um processo desenvolvido em uma duração de tempo razoável, tá certo? Eu queria te convidar, por favor, a contar aqui para mim de onde é que você me assiste e o que é que você faz, como você chegou ao vídeo, se você é estudante, se você é profissional do direito, se você é parte de um processo que não acaba nunca, ou se você é parte de um processo em que se apressaram as coisas e você acabou prejudicado. Conta aqui para mim embaixo, por favor, quem você é, de onde você me assiste, tá certo? Até para a gente poder eventualmente interagir aí um pouco, tudo bem? Também queria te convidar a continuar navegando aqui pelo canal, especialmente a partir deste vídeo aqui, em que eu e um amigo, o professor Thiago Breno, tratamos da redundância do ordenamento jurídico brasileiro. E também queria te convidar de novo, por favor, a se inscrever no canal, a clicar no sininho, a dar o seu joinha, a compartilhar o vídeo com outras pessoas para que ele possa ser interessante, tudo bem? Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Até mais.